Que nosso futebol brasileiro é reconhecido mundialmente, isso ninguém nega, né? Somos a única seleção a ter conquistado 5 mundiais e a ter 5 estrelas na camiseta. Um orgulho pra gente, né? E assim vai continuar por pelo menos mais 4 anos e meio, já que a única seleção que poderia nos alcançar nessa edição do Mundial seria a Alemanha, mas que já voltou para casa na primeira fase do mata-mata. E a Itália, que também poderia nos alcançar, nem foi classificada, como todo mundo sabe, para essa edição do Mundial. E a gente continua na briga pelo Hexa, queremos a 6ª estrela na camiseta. E nosso adversário nas oitavas de final da Copa de 2026 é a seleção da Noruega. Pegar o Haaland, os Vikings ali, vai ser emocionante. Rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa, sempre. Mas a gente confia no Brasil, a gente confia. O que vier, a gente dá conta, com certeza. O Brasil vai atropelar. O Brasil cada vez vai crescendo mais, pegando adversários mais difíceis, ele vai encorpando mais para chegar na final. Adversário definido e logística também. Na próxima fase, a seleção brasileira já tem um destino certo, Nova Jersey. É lá, no MetLife Stadium, que o Brasil volta a campo no próximo domingo para buscar a classificação às quartas de final dessa Copa do Mundo. Mas qual será o retrospecto dos poucos confrontos que Brasil e Noruega tiveram ao longo de suas histórias? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Não saia daí, eu sou o John, fique com a gente, se inscreva aqui no nosso canal. Hoje meio sem voz aí, com probleminha na garganta, mas estamos trazendo conteúdo para vocês aí. Ótima enfiada de bola, fita em cima de Tafarel e o gol da Noruega. Volta bem para Djalminha, Leonardo abriu, Djalma bateu pro gol. Gol! Djalminha, aos 19h30 do primeiro tempo. Partiu Roberto, perna esquerda, partiu a bom. Tafarel não achou a bola, olha o perigo. Assim, confere o goleirão do Brasil. Precisava ser sofrido, porque agora a gente vai com tudo pra frente. Vamos, Brasil! 4 jogos separam o Brasil da grande final da Copa do Mundo no dia 19 de julho. E o torcedor catarinense promete estar junto nessa caminhada até o fim. Você acredita que a gente nunca venceu a seleção da Noruega? É verdade, você não ouviu errado. Em apenas 4 confrontos que as duas seleções tiveram, pouquíssimos comparados com outras seleções, né, que o Brasil já se trombou, a seleção brasileira acumulou 2 derrotas e 2 empates para os noruegueses. E o histórico desses confrontos inclui um amistoso realizado em 1988, eu nem era nascido ainda, onde ambas empataram em 1-1. Seleção da Noruega, que nesta temporada de 1988 já jogou 2 vezes. É Gunnar Harley, camisa número 5, quem se prepara. Pela distância que tomou, colocou na área. Tafarel não achou a bola, olha o perigo. Assim, confere o goleirão do Brasil. Você viu ali Mr. Gibson Smith, pisou na bola. Giovani canta a jogada. Ergue o braço, pede para a rapaziada se mexer um pouco mais na frente. Lançamento longo, em profundidade. Romário chegou um pouquinho tarde, achou antes a bola o goleiro Torstvedt. Giovani põe no chão para jogar. No meio ali pro Romário, que boa bola, saiu, o goleiro tentou encobrir Romário. Salva Jonsen. Bola do Brandholt pro Soler, que como sempre vem de trás no apoio. Preparou o cruzamento, lá vem bola para a área brasileira. Tafarel. Giovani. Marcado ali a distância. Nelsinho, olha a chegada do Edmar, um chapéu e o gol! Só que o Gibson Smith já paralisava o lance, marcando o impedimento do Edmar. Final de primeiro tempo no Ulebal Stadium. Vamos para o segundo tempo. Brasil com Careca nesta segunda etapa. Aloysio. E a bola ainda da Noruega, olha a chance, bola batida de virada. Bjornbakk, gol! Gol da Noruega! Bjornbakk! Olha a Noruega outra vez na trave.
Lucken. Saiu o cruzamento. De virada, Tafarel. Careca. Saiu o cruzamento. Olha o Edmar batendo forte. Partido escanteio. Olha a chance do time do Brasil e gol. Edmar. Gol. Aos 36 empata o Brasil. De novo o Rally. Trocando bola com o Sandby. De pé direito, cruzamento. Bola perigosa. Final de jogo no Ulleval Stadium em Oslo. Em 1997, um outro amistoso onde a Noruega marcou 4 contra apenas 2 do Brasil. Ótima enfiada de bola na fita em cima de Tafarel e o gol da Noruega. Rude, número 11. Aparece o Mikland, bateu para a área, Tafarel ficou sozinho. Gol! Thorflo! 2 para a Noruega. Ainda Romário, tenta o lance individual. 3 na marcação. Volta bem para Djalminha, Leonardo abriu, Djalma bateu para o gol! Gol! Djalminha, os 19:30 do primeiro tempo. Cafu na marcação, lá vem Scamel Júlia no lançamento para a área, sobrou livre o Thor. Olha o Haaland como levou vantagem, Márcio Santos saiu mal, tocou para o meio, outra vez 2 livres. Gol da Noruega. Flo, 3 para a Noruega, 1 para o Brasil. Aí o Dunga. O lançamento para Romário, bonito, olha o baixinho, segura que eu quero ver, fez a finta, gol! É do Brasil! 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 Romário no lance típico de Romário, botou na frente. E aí segura o baixinho que eu quero ver. Na saída do goleiro, mesmo puxado, Romário. O toque esperto. Ela tocou na trave e ficou lá dentro. Aí o Romário tentou puxar pela camisa o Grandalhão Berg. Esperto, o Romário tocou na saída do goleiro. Camel Júlia aqui pela esquerda. Lançamento para a área, Márcio ficou sozinho. Gol da Noruega. Ostenstad. Márcio Santos deu de antes do lance, ficou sozinho no meio de 2. Célio Silva ficou vendido fora da jogada. Um escola de cabeça, outro bate. Olha só, Célio saiu na marcação aqui e deixou 2 no Márcio. Lá por cima o Grandalhão, 1,95 m. Vai levar vantagem de cabeça. Escora a jogada do Flo. Ostenstad na cara do Tafarel. 4 para a Noruega, 2 para o Brasil. Fica tudo difícil de novo para a seleção brasileira. Aí começando tomando goleada a seleção do Brasil. 4-2 Noruega. O Brasil que vai perdendo uma invencibilidade de 3. Em 1998, uma década após esse primeiro confronto realizado lá em 88, e o único em Copas do Mundo, na fase de grupos, digamos que esse foi o jogo mais marcante. Os noruegueses venceram de virada por 2-1. O que adiantou, né? Ficaram no meio do caminho. E nós, pelo menos, fomos até a final do Mundial da França, onde fomos vice-campeões. Perdendo, claro, para a dona da casa, mas eu não quero nem lembrar desse episódio aí. E o último confronto de Brasil e Noruega ocorreu há 20 anos atrás, lá em 2006, num amistoso onde ficou tudo igual e ambas empataram em 1-1. O Brasil continua sem vencer a Noruega, 1-1 em Oslo na estreia do técnico Dunga, um ex-jogador que continua participando muito. Agora, joga com a voz e com as mãos. Era quase como vê-lo em campo sem a bola. Ficou nervoso como nos velhos tempos, socou a cobertura do banco, reclamou do juiz, dos jogadores e também falou baixinho, ao pé de ouvido nas orientações. Diante dele, um time que jogou com a vontade esperada, mas sem muita inspiração no primeiro tempo e com a histórica dificuldade de enfrentar os noruegueses. A melhor chance da seleção? Uma bela cabeçada de Fred. Aí vem o segundo tempo, e logo no início, Pedersen faz a bola viajar sem escalas no cruzamento. O que aconteceu? Explica, Gomes.
Esperei uma definição da bola, mas foi uma raspadinha ali mínima que a bola pegou, acabou tocando no chão e entrando. Em vez de se abater, a seleção reage. Chega perto do gol e chega, enfim, ao gol. Com o presente de Fred a Daniel Carvalho, 1-1. Eu sou um jogador que nunca tive dificuldade assim em estreia, sempre tive personalidade para encarar meus desafios. Terminava assim o longo dia de estreia do novo técnico da seleção. E foram poucas horas de sono, porque Dunga tinha que anunciar a relação de convocados para os jogos dos dias 3 e 5 contra Argentina e País de Gales. Olá, pessoal, tudo bem? O Brasil vai ter um desafio diferente contra a Noruega aqui no domingo, no MetLife. Um desafio contra uma equipe que toca muito bem a bola. Diferentemente do Japão, o adversário da segunda fase, a seleção não vai encontrar uma equipe de muita intensidade, de muita organização defensiva. Vai encontrar um time que toca bem a bola do meio para frente, que tem Haaland, a sua grande referência, goleador que definiu a classificação contra a Costa do Marfim. Aliás, Gabriel Magalhães, formado no Avaí, zagueiro titular da seleção, conhece muito bem Haaland dos embates entre Arsenal e Manchester City, lá na Inglaterra. É um dos confrontos interessantes dessa partida do próximo domingo. Mas o Brasil entra mais uma vez como favorito numa eliminatória de Copa do Mundo. O fato é que ninguém morre nos devendo. E essa vez vai dar Brasil, eu e mais de 210 milhões de brasileiros confiamos. O próprio Haaland, em entrevista no pós-jogo, depois que sabia que jogariam com o Brasil, deu a seguinte declaração. Jogar contra o Brasil nas oitavas é algo que a gente vai precisar enfrentar, né? E quais são as chances de eliminar o Brasil? Pequenas. Até ele sabe que vai ser difícil, muito difícil ganhar da gente, né? E assim esperamos, né?
A Estátua da Liberdade, como sabemos, foi um presente dos franceses aos americanos como uma forma de celebrar o centenário da independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Ela representa a deusa romana da liberdade, Libertas. E é sobre ela que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Desde lá o seu jantar nos anos 1800 que a originou, até entrarmos no seu interior. Sim, a gente vai mostrar o interior da Estátua da Liberdade, né? Mostrando toda a engenharia que a envolve e, claro, não podemos deixar de falar sobre o Brasil, por isso que eu estou aqui com a camiseta do Brasil, né? Que é o país no mundo hoje em dia que mais tem estátuas da liberdade. Tudo graças a uma grande rede de lojas. Tudo isso e muito mais agora no seu canal, John. Do lado de cá, muito prazer, caiu agora no canal, eu sou o John, falando aqui de São Bento do Sul. Se inscreva no canal e assista esse e outros vídeos interessantes e de conhecimento de todos aí que agregue aí na plataforma do YouTube. Bora conferir a Estátua da Liberdade, é o nosso tema de hoje. A estátua é somente um símbolo. A estátua é somente cobre, granito, aço e ferro. O que ela nos diz, o que ela nos faz sentir por dentro, é que é muito importante e intenso. Nós somos os beneficiários daqueles que vieram antes de nós, que trabalharam, que lutaram na ocasião, que se preocuparam imensamente no fundo da alma em conquistar a liberdade. Se quisermos conhecê-la de verdade, para começar deveríamos perguntar: o que é a liberdade? Sim, você que está aí me vendo, saberia descrever o que é liberdade? Uma escultura colossal não é simplesmente fazer uma estátua enorme. É necessário produzir emoção no coração do espectador. Não por causa do seu tamanho, mas porque seu tamanho está em concordância com a ideia que ela representa e com o lugar que ela deve ocupar. Isso quem disse foi Frederic Auguste Bartholdi, que foi o criador da Estátua da Liberdade. Daily News, Londres, 3 de julho. Ela sobe em direção ao céu do pátio da fábrica da Rue de Chazelle. Em sua coroa, a paisagem estende-se pelas casas de 6 andares, indo além dos muros de Paris. No outono de 1875, numa calma rua residencial em Paris, onde nada de ruim acontecia,
começou o trabalho em uma estátua diferente de tudo o que fora construído até a época. Seria um presente do povo da França para o povo dos Estados Unidos e comemorariam um ideal: a liberdade. Quando terminada, seria a estrutura mais alta do Novo Mundo. Sua tocha estendida 93 metros sobre o porto, mais alta do que a mais famosa ponte do Brooklyn. Ela foi feita à mão por franceses em Paris. Pedreiros italianos construíram suas fundações em Nova York. E centenas e milhares de franceses e americanos, em sua maioria cidadãos comuns, pagaram por essa montagem. Mas antes de tudo, ela foi obra de um homem extremamente determinado, Frederic Auguste Bartholdi. Mas a ideia da Estátua da Liberdade não foi especificamente de Bartholdi. Ela nasceu em meio a conhaque e charutos, numa casa de campo perto de Paris, numa noite em 1865. O anfitrião era Edouard Laboulaye, historiador, advogado e presidente da Sociedade Anti-Escravagista da França. A conversa era sobre liberdade, depois sobre problemas da França oprimida pela tirania do imperador Napoleão III e ameaçada pelo caos revolucionário que parecia a alternativa mais provável. Laboulaye acreditava piamente que a democracia era o futuro e a América era o seu melhor exemplo. E assim, muito sabiamente, propôs um enorme monumento para comemorar a liberdade, já que a América iria festejar seu primeiro centenário da independência da Inglaterra. O belo presente iria homenagear as relações franco-americanas, ou seja, as relações entre França e os Estados Unidos, e ajudaria também a incentivar a França a recuperar a liberdade no país. Ninguém reunido aquela noite na casa do professor Laboulaye ficou mais interessado que Bartholdi. Ele ficou tão interessado que escreveu: "Tal ideia fixou-se em minha mente. Ouça o que ele pensou. Tentarei glorificar a República e a liberdade daquele país na esperança de que um dia eu possa encontrá-lo novamente aqui, na França, se é que será possível. Bartholdi." Em 1871, Laboulaye insistiu para Bartholdi visitar a América. E em 21 de julho do mencionado ano, Bartholdi partiu pela primeira vez a bordo do Verrazano Narrows para o porto de Nova York. Ele jamais esqueceu aquele momento. Minha estátua será erguida exatamente aqui onde as pessoas têm a primeira visão do Novo Mundo. Achei um local admirável. É a ilha de Bradlow, bem à frente do Narrows, onde fica, de certa forma, o portão da América. Seu local admirável já havia abrigado um leprosário, uma forca, um cemitério de indigentes, e era na época um forte abandonado, mas Bartholdi tinha certeza de ter encontrado o local para sua obra-prima. De Nova York, ele viajou por todo o país, sem jamais perder uma oportunidade para divulgar seu sonho. O tamanho desse país impressionou. Ele ficou maravilhado com a imensidão das cataratas do Niágara, entre outros lugares e monumentos americanos. Ele disse à sua mãe: "Aqui nessa terra, tudo é grandioso." Essas coisas são de grande interesse. O que falta às cidades, e principalmente à maioria dos homens, entretanto, é charme e elegância. Em 1875, uma república nova e moderna se estabeleceu na França. Mas o que eles fariam para tudo isso acontecer? Bom, eles formariam uma união franco-americana e, para angariar fundos, criaram um movimento de abrangência nacional. Ao todo, 181 cidades, 40 juntas administrativas, 10 câmaras de comércio e 100 mil assinantes individuais contribuíram para os 600 mil francos que Bartholdi achou que precisaria. Ela não será como esses gigantes de bronze tão adorados, dos quais se diz com orgulho terem sido feitos com canhões tirados do inimigo. Nossa estátua será feita de cobre puro e fruto do trabalho e da paz. Pouco a pouco, Bartholdi desenvolveu a forma de sua estátua, criando-a generosamente. Uma mulher de túnica segurando a luz da razão representava a liberdade desde a época clássica. Dizia-se em toda a França que a estátua foi inspirada no rosto da mãe de Bartholdi e no corpo de sua amante. Imaginem só! E houve ainda outra influência, os maçons, uma irmandade secreta internacional ligada aos antigos construtores das pirâmides e também das catedrais. Se você que está me assistindo quiser saber um pouco mais sobre os maçons, escaneie esse QR Code aí que está aparecendo no canto da tela e assista o documentário que eu produzi esse ano de 2024, no canal sobre a maçonaria. Tá bem legal. Os maçons eram dedicados à paz, à liberdade e conhecimento. George Washington era maçom,
e os símbolos maçônicos deveriam estar presentes na Estátua da Liberdade também. Uma tocha, a luz do intelecto humano, um livro, as leis do Supremo Arquiteto, no qual seria gravada a data da independência dos Estados Unidos. O próprio Bartholdi, o criador da estátua, tornou-se maçom quando ele começou a construção da estátua. Daily News, Londres. Um estúdio foi construído único e exclusivamente para acomodar um único hóspede e seus ajudantes. Para ganhar a vida, 50 trabalhadores martelam o cobre puro para terminar seus planos. Bartholdi esforçou-se muito, supervisionando todas as fases do trabalho. Construiu 3 modelos sucessivamente maiores, sendo que o último tinha 1/4 do tamanho final. Cada aumento exigia mais de 9.000 medições, que eram feitas cuidadosamente com linhas e prumo, e depois multiplicadas segundo as novas medidas. Finalmente, o modelo do tamanho pretendido foi construído com partes feitas de sarrafo de madeira. Primeiramente foram cobertas com gesso, depois os detalhes foram esculpidos cuidadosamente. Artesãos passaram semanas trabalhando nos dedos das mãos, dos pés e também nas sobrancelhas da estátua. De maio de 1876. O trabalhador que está aplicando e moldando a argila parece um pigmeu comparado a um dos dedos. Daily News, Londres. Quanto mais rápido avança o trabalho dos artesãos, mais minúsculos eles ficam em relação a ela. Quem foram esses homens, por exemplo, ou os filhos desses homens sob aquele terrível olhar? A estátua de Bartholdi deve ser inspirada em alguma jovem de Ohio. As orelhas têm quase 1 metro. Assim que a escultura de gesso ficou pronta, construiu-se um negativo de madeira com uma proteção para acomodar todas as partes do modelo. Em outro lugar do estúdio, os homens pegaram folhas de cobre com a espessura de $1 e martelaram-na junto a essa proteção até tomarem a mesma forma e contorno do gesso original. Quando terminaram, 300 peças de cobre estavam prontas para serem montadas. Bartholdi terminou o braço direito e a tocha antes para que pudessem ser exibidos na festa do centenário americano da Filadélfia. Embora a estátua fosse um presente da França aos americanos, eles precisavam agora encontrar um local para colocá-la. Mas Bartholdi não sabia como os americanos a receberiam. Haviam muitas queixas sobre a estátua. Uns queriam, outros não queriam, enfim. Era aquele vucu-vucu. Sem sombra de dúvida, seria muito rude olhar a boca da estátua presenteada, mas já que nenhuma outra boca fora esculpida no bronze da liberdade, podemos nos permitir sugerir que quando um país promete dar a outro uma enorme mulher de bronze e depois de ter dado um braço, tranquilamente avisa o presenteado que o restante da mulher correrá às suas custas, há um desencontro entre a promessa e seu cumprimento, o que pode ser perdoado, mas que jamais será totalmente ignorado. New York Times. Alguns americanos desconfiavam dos franceses, que acreditavam serem radicais ou fracos e até imorais. Os religiosos preocupavam-se com uma deusa pagã em solo americano. Um crítico de artes zombou e disse que a estátua parecia um saco de batatas espetado por um pedaço de pau. É claro que o braço feminino tinha sua utilidade, mas era de uma importância secundária. Uma mulher sem braços pode ser de valor considerável, mas braços que não sejam acompanhados por uma mulher não servem para nada. Enquanto os nova-iorquinos não estavam nada entusiasmados com o presente, Bartholdi insinuava que ficaria feliz se sua estátua fosse para Filadélfia. Mas não tinha intenção de colocar a estátua, que até então chamava de Minha Americana, em outro lugar, a não ser no porto de Nova York. Se há um lugar no mundo que precisa de luz, este lugar é Nova York. O braço e a tocha voltaram para Paris, mas havia um problema. Bartholdi não sabia exatamente como montar todas as partes. O ombro, com mais de 12 metros, sobre as marés e a favor do vento, criaria uma vela maior que o navio. E como a estrutura tão grande, poderia ser montada, transportada pelo mar e equilibrar-se em um pedestal? Um novo homem foi chamado, um dos maiores engenheiros do século, Alexander Gustave Eiffel. Sim, o mesmo da famosa Torre Eiffel da França, e conhecido também por lá por suas ousadas pontes de ferro. Vale ressaltar que a Torre Eiffel foi criada depois da Estátua da Liberdade. Então, num quintal, Eiffel começou a construir a sua estátua. Era uma torre robusta, feita de colunas de ferro retorcida, de 29 metros de altura, que sustentava uma armação de rigas leves, uma precursora dos futuros arranha-céus. O mais engenhoso era centenas de barras de ferro encaixadas numa armação que se prendiam diretamente ao interior da camada de cobre. Elas faziam o papel de molas, permitindo que a estátua balançasse, se expandisse, contraísse e respirasse, mas não respirar como a gente, né? Tivesse a ventilação dentro da estátua, né? Cada peça de cobre seria presa separadamente à armação, consequentemente nenhuma peça carregaria o peso da outra. Quando a torre de Eiffel
ficou pronta, os trabalhadores começaram a embrulhá-la em cobre, né? E Bartholdi, sempre o divulgador, organizou um almoço para apresentar Eiffel à imprensa norte-americana, né? E manter a estátua sempre nas primeiras páginas dos jornais. The New York Herald, 5 de abril de 1884. A entrada fica na sola do pé levantado, uma passagem nada espaçosa. Lá dentro é muito escuro, mas a falta de luz é suavizada por milhares de minúsculos pontos de luz marcando os buracos deixados pelos rebites. Da galeria da tocha, toda a glória de Paris irrompe aos olhos. Milhas e milhas de telhados parecendo grama cortada com foice. Ela foi declarada uma catedral moderna. Gilles Grévy, presidente da República Francesa, foi conhecê-la. Assim também o fez Victor Hugo, respeitado poeta da democracia francesa, já com seus 82 anos e há poucos meses da morte. Determinado, ele foi ver por si mesmo enorme testemunho dos ideais pelos quais ele havia lutado uma vida toda. Ficou silencioso durante muito tempo. Primeiro olhou para a estátua, depois para Bartholdi e finalmente falou. A ideia, ele disse, é tudo. Só em 4 de julho de 1884, ela foi formalmente enviada ao ministro dos Estados Unidos. Ela era finalmente o que Bartholdi dizia, minha americana. Em Nova York, apesar de ninguém saber como iriam pagá-la, o pedestal estava a caminho. O criador era o arquiteto mais famoso dos Estados Unidos, Richard Morris Hunt. Durante 1882 e 1883, eles fizeram inúmeros projetos, brincando com pirâmides e outros estilos menos exóticos. Correspondendo-se frequentemente com Bartholdi, Hunt finalmente chegou à forma final. Era um sólido monumento com características clássicas egípcias que levavam ao encontro do forte abandonado, quase tão alto quanto a Estátua da Liberdade. O pedestal de Hunt complementaria a estátua de Bartholdi, mas não concorreria com ela, já que a estátua era a cereja do bolo. Em Paris, os trabalhadores desmontaram a estátua e a empacotaram em cerca de 210 caixotes, imagine só, sendo que 36 desses eram só para as porcas e parafusos, e colocaram tudo a bordo de um belo navio de guerra. A estátua saiu da França em 21 de maio de 1885 e quase não conseguiu chegar. Na metade do caminho, o navio foi pego por uma forte tempestade e durante 72 horas ele lutou para manter-se ereto, enquanto sua enorme carga balançava fortemente. Ameaçava também afundá-lo, né? Quase 100 barcos saudaram o grande navio em sua chegada ao porto de Nova York. Deu tudo certo, porém ainda não estava certo se a estátua desmontada poderia ser reconstruída. É ridículo que os franceses continuem a impor aos americanos um presente que eles se recusam a aceitar, a incomodá-los com uma lembrança que os ofende, a humilhá-los com ideais generosos que eles não entendem e a implorar agradecimentos que eles não farão. Assim que o navio começou a desembarcar sua preciosa carga, o trabalho no pedestal parou. O dinheiro havia acabado. A tocha e o braço devem ser estendidos como se pedissem almas ao invés de erguerem-se triunfantemente para o céu. Seria uma vergonha indescritível para a cidade de Nova York e para a República Americana ver a França nos dar este magnífico presente sem termos simplesmente arranjado um lugar para colocá-lo. Só há uma coisa a fazer. Devemos arrecadar fundos. Joseph Pulitzer. Joseph era um novo editor de um antigo jornal, o The New York World. Ele era um homem inteligente, porém estranho, meio cego e totalmente neurótico. Um pretenso vencedor entre as pessoas comuns da cidade, que por não suportar o barulho que faziam, cobria as paredes do seu escritório com cortiça para abafar o som, e às vezes administrava seu jornal à distância, num iate chamado Liberty. Em 1885, ele atacou os nova-iorquinos ricos, dizendo que se eles permitiriam que a cidade fosse humilhada por não arranjar uma base para a estátua. E daquele dia em diante, ele prometeu publicar o nome de cada homem, mulher ou criança que contribuísse com a estátua, não importando o valor da contribuição. Os 250 mil que a estátua custou foram pagos pelo povo da França. Trabalhadores, paulistas, vendedoras e artesãos. Não vamos esperar que os milionários doem dinheiro. Este não é um presente dos milionários franceses para os milionários americanos. É um presente de todo o povo francês para todo o povo americano. Doe alguma coisa. Não importa o valor. Vamos ouvir o povo. E ele ouviu. Muitas foram as arrecadações de $1 ou até menos. Finalmente, na primavera de 1886, trabalhadores começaram a abrir os caixotes de madeira que estavam parados na ilha de Bedloe há 1 ano. Em apenas 3 meses, a estátua mais uma vez ergueu-se em torno de sua armação. 21 anos após o jantar na casa do professor Laboulaye, 15 anos depois que Bartholdi partiu pela primeira vez no ferrazano Nellos, 10 anos depois da comemoração do centenário americano para a qual a estátua havia originalmente sido planejada.
3 dias antes da inauguração oficial, Bartholdi, nervoso, supervisionou sua obra terminada. E as lágrimas, com certeza, vieram à tona, né? E também olhar um projeto grandioso desse aqui, né? E não se emocionar. Ele nem acreditou que o sonho tinha se materializado, que seu sonho, né, tinha se materializado em solo americano. Eu estava preocupado com a formação de alguns sulcos, mas é um sucesso. Eu creio que durará uma eternidade. Em 28 de outubro de 1886 amanheceu frio e nublado, e às 10 da manhã uma chuva insistente começou a cair, mas ninguém parecia se incomodar. Uma entusiasmada multidão de mais de 1 milhão lotava as ruas. 20 mil nova-iorquinos desfilaram pela Broadway. No começo da tarde, pelo menos 60 celebridades apontaram na ilha Bedloe para a grande ocasião. O povo não fora convidado, até porque não tinha espaço para todo mundo. E exatamente 2 mulheres estavam presentes. A cerimônia em honra à gigantesca estátua de uma mulher. E tinha uns indignados e um pequeno barco, né? E um pequeno barco gritando em um megafone pelo fato de não terem sido convidados. E dá para entender também a revolta do povo em não ter sido convidado, né, pessoal? Porque era um evento que marcou os Estados Unidos. Afinal, ela é a estátua mais importante, uma das mais importantes, se não a mais importante no mundo, né? A bandeira francesa tremulava sobre o rosto da estátua, e Bartholdi em pessoa, vestido em traje de gala, havia subido até a tocha e esperava para puxar o cordão de seda que iria revelar formalmente sua criação assim que o presidente Grover Cleveland terminasse o discurso. Mas, de alguma forma, seus sinais foram mal interpretados, e o escultor puxou o cordão antes que o presidente sequer chegasse ao forte. No dia seguinte, né, alguns dias depois, os 2 lados do Atlântico publicaram cada palavra do discurso. O Times de Londres olhou a cerimônia até com certo ceticismo. E a gente lembra que ninguém falou nada sobre acolher imigrantes, assim como o poema que está escrito na estátua fala. E na mesma ilha onde fica a Estátua da Liberdade, tem um museu da Estátua da Liberdade, né? Então a gente vai fazer um tour agora também por esse museu aí, onde conta basicamente o que a gente mostrou nesse vídeo aqui para você. Às 15 da manhã, a fila já começou a andar, porque tem todo o procedimento de segurança, que é como se fosse o aeroporto. Até porque a Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais importantes do mundo, né? Sem dúvida um dos mais importantes de Nova York. Então, a gente tem que passar por todo um procedimento de segurança, raio-x, verificação, é como se fosse um aeroporto. Então chegue cedo mesmo, para já entrar logo e garantir o seu lugar. Cheguei agora aqui na Estátua da Liberdade, estou no pé da estátua aqui, como vocês podem ver ao fundo. Ela é realmente linda, bem alta, de longe não dá para ter noção que ela é alta desse jeito. E uma curiosidade para vocês, a estátua, a gente pergunta, né, por que ela é verde desse jeito, Felipe? Bom, vou explicar, porque ela é de cobre. Pois é, e o cobre em contato com o oxigênio acaba gerando uma reação química, uma oxidação, por isso que ela fica desse jeito que a gente está vendo hoje, verde. Mas quando ela foi construída, ela era acobreada. Mas... Vamos entrar aqui dentro da Estátua da Liberdade, até aqui na cabeça dela, né? Então, vamos mostrar tudo, desde como faz para chegar na ilha aí, né, e tudo. Vamos conferir os melhores momentos dos vídeos que eles gravaram, tudo vídeos atuais. Tem um museu aqui também, pessoal. E agora a gente vai subir ali pro pedestal. 176 degraus. E as cartinhas para subir para coroa. Uma coisa que me preocupava é, eu já sabia que a escada ela era bem estreita, e aí eu não sabia, né, se tinham 2 escadas, mas tem uma para subir e outra para descer, né? Não, senão ia virar uma bagunça, né? Não, tá sossegado. Pronto, galera, ó. Agora essa vai ser a nossa
nosso meio de locomoção aqui pelos próximos 300 degraus e mais não sei quantos, hein? Ele pede para tomar cuidado com a cabeça, tem algumas partes bem baixas, né? Acho que lá pra cima pode ser que fique até pior. E para não escorregar também. É bem estreito. Primeiro lance de degraus aqui, a gente já consegue ver a estrutura dela. E agora vamos subir em caracol. Bora. Falou pra tomar cuidado também porque tá escorregadinho. Isso. É apertado e bem baixo aqui. Uma pessoa mais alta. É escuro, ó. Não dá nem pra me ver direito. Mas a subidinha aqui não é fácil não, hein? Ó, aqui a gente chega na primeira. Tem uma paradinha de descanso, né, amor? Uma plataforminha. A gente pode sair aqui, ó, antes de continuar. Ali tá dando onde a gente veio. Então você pode respirar um pouquinho antes de continuar. E ali já tem um pessoal descendo, ó. A escada ela vem como se fosse um parafuso, ó. Uma parte desce e a outra sobe. Oxi, é aqui por aqui que desce também? Não, é que ela vem num parafuso, tá vendo, ó? A parte que desce é essa aqui, ó. A parte que a gente sobe e não encontra quando a gente desce. Você viu que engenhosidade? Vamos continuar. Ó, de tempo em tempo vai tendo outras paradinhas aqui, se você quiser parar pra dar uma descansada. Mas acho que a gente já tá próximo de chegar já. Chegamos. Nossa. É muito apertado, muito. Galera, chegamos. Ali, ó. A coroa da estátua. So these come on at night then? Yeah, that's nice. No, very fine. We're going to go up one and you can see the Empire State Building from the one we're going up. Because the one we're going up is Nossa, tá uma bosta. Thiago achou da hora. Eu gostei. Mas, gente, o espaço é muito pequeno, muito limitado, assim. Sei lá, cabe umas 8 pessoas aqui. É bem difícil, ó. Tem gente ali na escada já esperando. E a visão, assim, não é das melhores, não, ó. All the time. A Estátua da Liberdade é uma das estruturas mais reconhecidas dos Estados Unidos e do mundo. Em 1886, o monumento não era só simbólico. Durante 16 anos funcionou como um farol. Turistas que o visitam podem ir à coroa para apreciar a bela vista da cidade. Mas antes, havia uma passagem para a tocha e ela podia ser acessada. E você já se perguntou, assim como eu, por que as pessoas não podem subir aqui em cima, na tocha da estátua, e apenas até aqui na coroa dela? Vamos ver por quê, então. Embora muitos turistas se dirijam à Ilha da Liberdade para admirar a presença majestosa da Senhora Liberdade e explorar o seu pedestal e coroa, a perspectiva de visitar a tocha em si continua a ser uma questão tentadora para muitos. Historicamente, os visitantes já puderam subir até a varanda da tocha e desfrutar de vistas panorâmicas do porto e do horizonte de Manhattan. No entanto, o acesso à tocha foi fechado ao público após um incêndio em 1916, que danificou o interior da estátua e exigiu extensos reparos. Desde então, a tocha permaneceu fora do alcance de visitantes, com acesso restrito ao pessoal de manutenção e reparos. Apesar do fechamento da tocha à visitação pública, têm surgido oportunidades ocasionais de acessos especiais ou visitas guiadas que permitem aos visitantes ver a tocha de perto. Essas raras oportunidades normalmente envolvem arranjos especiais ou eventos organizados pelo National Park Service, que administra o Monumento Nacional da Estátua da Liberdade, em colaboração com operadores turísticos autorizados. Nos últimos anos, tem havido discussões e propostas para reabrir a tocha aos visitantes como parte dos esforços para melhorar a experiência do visitante e fornecer uma perspectiva única sobre a história e o simbolismo da estátua. No entanto, os desafios logísticos, as considerações de segurança e as preocupações de preservação têm apresentado obstáculos significativos à concretização deste objetivo.
A delicada construção em cobre da tocha, combinada com a sua localização elevada e espaço limitado, apresenta desafios para garantir a segurança dos visitantes e minimizar o impacto na integridade estrutural da estátua. Além disso, o significado histórico e a importância cultural da tocha exigem esforços cuidadosos de preservação e conservação para proteger este símbolo icônico para gerações futuras. Embora a perspectiva de visitar a tocha da Estátua da Liberdade continue a ser um assunto de interesse e especulação, por enquanto, os visitantes devem contentar-se em explorar o pedestal, a coroa e as exposições do Museu da Estátua, que oferecem uma riqueza de informações sobre a história da Senhora Liberdade, construção e significado duradouro como um farol de esperança e liberdade. O peso da estátua pode ser comparado ao de um Boeing 737 vazio, mas essa é apenas a casca. A construção metálica que fica no interior dela, composta de escadas, pilares e suportes, tem outras 125 toneladas. É o mesmo que uma locomotiva pequena, e a base de concreto debaixo da estátua pesa impressionantes 27 mil toneladas. É como uma frota de 11 mil SUVs ou 180 das maiores baleias azuis do planeta. Esta era a aparência dela 135 anos atrás. Sim, uma cor muito diferente. É a mesma que você verá se partir um fio elétrico ao meio. Isso porque a estátua inteira é feita de cobre. Após uns 20 anos da instalação, ela ficou totalmente verde. O ar e as chuvas frequentes foram oxidando o metal aos poucos. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito uma camada mais espessa, mas aí a estrutura ficaria mais pesada e cairia por causa de seu próprio peso. Se fosse um pouquinho mais fina, a intensa oxidação e a corrosão do metal teriam causado furos na estátua. O escultor pensou bem na construção e levou mais de 10 anos para finalizar o projeto. Embora essa estrutura metálica pese mais de 100 toneladas, ainda é bastante flexível. Então até hoje, mesmo estando totalmente montada, a Estátua da Liberdade se mexe um pouquinho. Quando há ventos fortes, ela pode balançar mais de 10 centímetros lá em cima. Da câmera do alto da tocha da Estátua da Liberdade, é possível ver o terremoto que houve em maio de 2024. É surreal, né, pessoal? Agora vamos olhar para dentro da estrutura e tentar chegar ao topo. As 7 pontas na coroa não representam 7 continentes e 7 mares, como alguns pensam, e sim os raios solares, enquanto a coroa é um halo. É como se, quando os imigrantes chegassem de barco, a estátua os cumprimentasse dizendo: "Olá, sejam bem-vindos!" Também há um elevador, mas ele tem capacidade para levar apenas 3 pessoas por vez, e só é usado em casos de emergência. À medida que o visitante sobe as escadas, pode ver exatamente como as folhas de cobre foram presas à estrutura metálica. E pode também observar detalhes específicos da estátua, como as dobras do vestido e até mechas de cabelo. Então, depois de subir 354 degraus, finalmente chega-se à plataforma de observação da coroa. Ela é bem pequena, onde cabem apenas 2 pessoas. É possível admirar a Baía de Nova York através das 24 janelas de vidro. Elas simbolizam as pedras preciosas encontradas em nosso planeta. E há lanternas poderosas atrás, que iluminam o vidro. Elas são acesas à noite, para que os navios que passam por ali possam ver o brilho da coroa. Como falamos antes, a tocha está fechada para visitantes. Mas vamos abrir uma exceção para você. Para chegar lá, é preciso descer. Sim, goela abaixo. E no fim da garganta da estátua, há uma portinhola que leva a uma passagem estreita dentro do braço. Aí é preciso subir as escadas até chegar ao punho. E depois, outra escada vai levar ao cabo da tocha. Abra a porta cilíndrica e... tcharam! Você está na plataforma de observação mais alta da Estátua da Liberdade. Faz muitos anos que só funcionários têm permissão para acessar esse lugar. Sabia que tem ouro no metal da tocha? Mas olhando bem de perto dá pra ver que essa não é a original. A que foi trazida da França. Em 1986, cerca de 100 anos depois da instalação da estátua, as chuvas frequentes e vazamentos de água danificaram a tocha, que precisou ser substituída. No começo, a velha foi exibida como peça de museu dentro do pedestal na entrada. Mais recentemente, um novo museu foi construído na ilha, e ela foi transferida para lá. Uma teoria sugere que a Lady Liberty pode nem ser uma lady. A escritora e estudiosa da estátua, Elizabeth Mitchell, acredita que Bartholdi fez o rosto em semelhança a alguém da família, e não é a mãe dele. Ao estudar a face do monumento, Elizabeth notou que Charlotte Bartholdi tinha traços um pouquinho diferentes dos da Lady Liberty. No início de sua carreira, Bartholdi ficou famoso por sua precisão, então essas discrepâncias não combinavam com o estilo dele. Quando Elizabeth viu fotos do irmão de Bartholdi, Jean Charles, percebeu que o rosto dele era surpreendentemente idêntico ao da estátua. A escultura e o pedestal custaram um total de $500 mil, o equivalente hoje a mais de $10 milhões. A famosa escultura também é a prova de intempéries. A Lady Liberty é atingida por cerca de 600 raios todos os anos, desde que foi construída. Alguns fotógrafos tiveram a sorte de registrar esses momentos. Aqui, 2 momentos interessantes de fenômenos da natureza que acometeram a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Nessa imagem, 4 raios seguidos caem próximos da Estátua da Liberdade, ela que funciona como um elegante para-raios. Ela também já sobreviveu a furacões, mudanças no oceano e inúmeras tempestades, e foi projetada para oscilar em meio ao vento. Quando venta demais, ela pode se mover mais de 7 centímetros para qualquer direção, enquanto a tocha é capaz de mexer ainda mais, 12 centímetros. Isso mesmo, os dados são de maio de 2024 e o número não para de subir. De acordo com a rede de lojas Avan, o Brasil se tornou o país com o maior número de estátuas da liberdade do mundo, por causa da escolha da loja de usá-la como símbolo em seus estabelecimentos. Ao todo, a Avan já instalou mais de 70 monumentos, olha só, em suas filiais. Sempre que a estrutura permite,
Desde que não atrapalhe o tráfego, eles colocam. E o que é mais interessante, né? As pessoas às vezes na rede social perguntam por que da Estátua da Liberdade, explico o porquê da estátua, porque é o nosso símbolo, né? E por incrível que pareça, a Estátua da Liberdade hoje tem em muitos países. Aliás, nos Estados Unidos, se você for para Nova York tem, se você for para Las Vegas tem, se você for para a França tem, se você for para a Alemanha tem, tem vários lugares, para o Japão tem, mas o país que tem mais Estátua da Liberdade é o Brasil. É isso? Infelizmente, né, aqui em São Bento do Sul não tem. A loja daqui foi inaugurada em setembro de 2018, mas o espaço ali não comportava a estátua, então não tem. Uma pena, né, que a gente não tem aqui em São Bento do Sul. A Van chega a montar 25 lojas por ano, ou seja, tem cidades que não recebem a estátua. É uma choradeira só, não é isso? Porque todo mundo quer uma Estátua da Liberdade. Mas e por que o dono das lojas Havan, Luciano Hang, decidiu por colocar a Estátua da Liberdade na frente de suas lojas? Muitos sabem já, né? Chega mais, Luciano. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos, por decorrência do centenário da independência dos Estados Unidos, que significa a liberdade. E nós, por coincidência, esse presente foi dado em 1886 e por coincidência, 100 anos depois, a Havan nasce aqui no Brasil em 1986, ou seja, 100 anos depois também, e nós elegemos a Estátua da Liberdade como nosso símbolo de trabalhar, de sem burocracia. Liberdade é tudo na nossa vida. Então, é um símbolo que representa a nossa empresa, né? Não é uma estátua americana, é uma estátua que significa muito para todas as pessoas. Às vezes a liberdade é mais importante do que a própria vida, mas ela gera emprego, ela gera desenvolvimento, ela gera alegria para muitas famílias. Não é isso? Casa Branca brasileira em Brusque, que foi uma viagem que eu tinha ido para os Estados Unidos. Adoro os Estados Unidos, é um país que me inspira muito, né? A liberdade que eles têm de fazer as coisas, como tudo funciona. Uma criança de 7 anos, no ano seguinte me perguntou: Luciano, já que você fez a fachada da Casa Branca, por que não fez a Estátua da Liberdade? Em todas as lojas que nós podemos colocar, que nós temos estrutura, que temos espaço, nós colocamos a estátua. Cada Estátua da Liberdade da Havan custa em média R$1,5 milhão de reais. Elas são feitas em Balneário Camboriú, de fibra de vidro. E elas percorrem, né, como todo mundo vê, as carretas enormes levando elas por todo o Brasil. Vamos dar um confere lá como que são feitas então essas estátuas. Desde o princípio, como nasce uma estátua. Essas estátuas, a de Barra Velha tem 57 metros de altura, é a maior estátua do Brasil, né? Que ela é feita de ferro e concreto, e as outras são feitas um padrão de mais ou menos 35, 37 metros de altura, né? Então é um trabalho que envolve 50 pessoas por mês, isso é bem importante. A empresa da Ideal Fibras é uma das empresas que mais tem trabalhadores, mais ou menos quantos? 21 trabalhadores hoje no momento. Isso, né? Então 20 pessoas focadas em produzir estátuas, transportar estátuas, montar estátuas, fazer a manutenção das estátuas, é isso? E começa um processo desde as formas, a fibra, a montagem. Aqui ela está saindo, né? Está saindo aqui, ela está uma parte tirada da mão, outra parte da tocha, a parte do pé, né? Saindo para mais uma cidade pelo Brasil. É isso? Então mais ou menos 6 empresas que estão juntos com vocês, desde a base, da parte dentro da estátua tem uma estrutura metálica muito forte. Tem a estrutura que nós montamos de fibra, depois tem todo um aparato de pessoas trabalhando para montar a estátua. Já a estátua de Barra Velha, essa que está aqui do lado, né? Mede nada mais, nada menos que 57 metros de altura. Tem elevador panorâmico, onde a gente pode ver o mar, né?
e foi totalmente construída de ferro e concreto. Essa aqui, então, não é de fibra de vidro, né? E ela pesa em torno de mais ou menos ali, segundo o Luciano Hang, 300 toneladas. E é 20 metros mais alta que o próprio Cristo Redentor, que a torna a estátua mais alta do Brasil. E mesmo sendo a mais alta aqui, comparado com a estátua norte-americana, ela tem praticamente a metade do tamanho. Ela chama a atenção de quem passa pela BR-101 no norte de Santa Catarina. Chamou a atenção, vamos parar para ver. Estamos em Barra Velha, no litoral catarinense, a 130 quilômetros da capital Florianópolis. Mas bem que poderia ser Nova York. Não parece que a gente tá em Nova York em vez de estar em Barra Velha? Bem isso. Parece, né? Sim. Tudo por causa desse monumento, uma réplica da Estátua da Liberdade. A Barra Velha é uma cidade pequena, que não tem muitas coisas. Daí fazer uma estátua assim, tipo, virou que nem um ponto turístico, assim, né? O pessoal que vem de fora já vem aqui, já bate foto aqui. É bem legal. Da base até a tocha são 57 metros, altura que faz desta a maior estátua do Brasil, superando o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Cristo Luz de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas com quase metade do tamanho da original de Nova York, nos Estados Unidos. A base tem 20 metros, o equivalente a um prédio de 7 andares. Mais de 30 operários esculpiram a estátua, que demorou 10 meses para ficar pronta. Foram usadas 2.500 barras de aço moldadas de forma artesanal e 200 metros cúbicos de concreto. O monumento pesa 200 toneladas e foi o quinto erguido por uma rede de lojas catarinense. A primeira aberta em 1986, 100 anos depois da inauguração da Estátua da Liberdade original dos Estados Unidos. Eu estive conhecendo a estátua de Barra Velha em setembro de 2022, quando voltava do parque do Beto Carreiro. Vamos lembrar esse trechinho aí, o finalmente do vídeo, né? E eu digo que a estrutura lá é muito show, tem o elevador, tem tudo lá, é a vista panorâmica, basta você colocar uma moedinha de R$1 lá e você consegue ter ainda mais amplitude da visão. Vamos relembrar esse encerramento lá de 2022, como é que foi. Pessoal, aqui estamos encerrando então esse vídeo do Beto Carreiro, né, com essa vista panorâmica aqui. A gente parou aqui, desculpa o barulho do vento, eu tô gravando sem microfone hoje. A gente tá estreando nesse vídeo os novos equipamentos também, né, e não podemos aproveitar como gostaríamos o parque do Beto Carreiro lá por questões de estar a maioria dos brinquedos em manutenção, né. E aí paramos aqui na van de Barra Velha, que é caminho aos pés da Estátua da Liberdade aqui. Essa estátua que é maior que o Cristo Redentor, né, pessoal? E conferir a vista panorâmica aqui. O mar, tudo ali também, de Barra Velha, né? Vamos dar a volta aqui. E aqui é o fundo. O sol se pondo, né? Que a Estátua da Liberdade causa um fascínio, uma imponência, isso todo mundo já sabe, o sentimento que ela transmite também de liberdade, né? Então, pra gente foi uma tremenda de uma honra poder contar a história desse monumento, que é um dos mais importantes, se não o mais importante da história mundial. O hino nacional brasileiro foi eleito o mais bonito entre os 48 países da Copa do Mundo da FIFA 2026, em um ranking publicado pelo jornal norte-americano, o The New York Times. O jornal classificou o nosso hino como uma verdadeira obra-prima musical, destacando a famosa e gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. A composição brasileira recebeu nota máxima na avaliação da publicação. O pódio do The New York Times foi composto pelo Brasil em primeiro lugar, seguido pela França e pela Colômbia. Seria talvez esse uma superstição ao pódio do Mundial também? Tomara! Agora, tem brasileiro que não tá nem aí pro hino. E as pessoas de fora, mais uma vez, valorizam o que é nosso. Eu fico pensando, às vezes, a gente gasta tanto tempo criticando as coisas do nosso país e esquece de enxergar as coisas bonitas que tem o nosso país. Eu, por exemplo, cada vez que toco o hino nacional antes de cada partida da seleção, dificilmente não me emociono. Sei lá, o hino mexe com a gente, né? Não sei você que está aí assistindo, mas comigo, por exemplo, mexe. Afinal, sou brasileiro e amo o meu país.
Copa do Mundo. Pois é, o ranking foi elaborado pelo jornalista esportivo Tim Spears, que avaliou 48 hinos das seleções participantes do torneio. O jornalista chamou o hino brasileiro de obra-prima musical. Eu concordo, viu? Depois do Brasil, aí vem França e Portugal, completam o pódio dos melhores hinos da Copa do Mundo. Na outra ponta do ranking dos piores, a Inglaterra ficou na última colocação entre as 48 seleções avaliadas. Atrás também de Jordânia e Espanha. E se um hino nacional conseguisse fazer pessoas chorarem, gritarem até perder controle de emoções ao redor do mundo? Hoje você vai ver reações reais de brasileiros e gringos ao hino nacional do Brasil, considerado por muitos como um dos mais bonitos do mundo. Prepare-se porque algumas dessas cenas são simplesmente inacreditáveis. Começamos com um brasileiro comentando uma notícia que chamou a atenção ao mundo inteiro. O hino nacional do Brasil foi considerado um dos mais belos do planeta por um grande jornal internacional. E isso levanta uma pergunta: o que torna esse hino tão poderoso? Ontem saiu uma notícia que chamou a atenção do mundo inteiro. O jornal New York Times escolheu o hino nacional brasileiro como o hino mais bonito dos 48 países que estão disputando a Copa do Mundo. O jornal destacou justamente o que torna esse hino tão diferente, que é o amor à pátria, a beleza da terra e a esperança de um povo, sem exaltar guerras ou batalhas. Quando esse hino ele é cantado em um estádio lotado, parece que por alguns segundos toda a diferença ela é esquecida. Não importa a profissão, não importa a renda, não importa a região onde as pessoas moram, não importa a escolha política. Todo mundo canta esse hino com muita emoção, com muita emoção. E muitas das vezes, muita gente não conhece muitas das letras ali. Por quê? Porque tem muita letra ali, tem muita palavra, que ela é difícil mesmo. Ela não conhece a palavra, mas conhece o sentimento. Sabe por quê? Porque o hino, ele não entra primeiro pela cabeça. O hino, ele entra primeiro pelo coração. O hino nacional brasileiro tem sua melodia original composta por Francisco Manuel da Silva em 1831, celebrando a abdicação de Dom Pedro I. A famosa letra de Joaquim Osório Duque Estrada foi incorporada muito tempo depois, em 1909, e oficializada em 1922, durante o centenário da independência do Brasil. Mas a trajetória do hino divide-se em duas fases fundamentais: a criação da melodia e a escolha da letra. A melodia, 1831. O maestro e compositor Francisco Manuel da Silva criou uma música para comemorar a abdicação de Dom Pedro I, ocorrida em 7 de abril de 1831. Ficou conhecida durante anos como Hino 7 de Abril e depois como Marcha Triunfal. Embora não fosse oficial, a melodia agradou tanto o público que continuou a ser tocada em solenidades e na coroação de Dom Pedro II. A letra, 1909-1922. Durante muito tempo, o hino foi executado apenas de forma instrumental ou cantado com letras não oficiais, como o hino da coroação. Em 1909, o governo realizou um concurso para escolher a letra oficial e o poema escrito pelo jornalista e escritor Joaquim Osório Duque Estrada foi o vencedor. Essa versão, unindo a música antiga de Francisco Manuel com a letra de Duque Estrada, foi finalmente oficializada em 6 de setembro de 1922, por meio do decreto do presidente Epitácio Pessoa, para marcar o centenário da independência, como eu falei ali já no início deste vídeo. Na Copa do Mundo, uma cena chamou a atenção. Uma brasileira, parada no estádio, começa a chorar ao ouvir o hino a tocar. Não é apenas música, é memória, é identidade, é emoção pura. Acompanhe a reação da brasileira. E isso não termina por aí. Do outro lado do estádio, a emoção é idêntica.
Agora, algo completamente inesperado. Dentro de um avião, brasileiros cantam o hino em alto volume, celebrando com energia extrema. Entre gritos, emoções e até cervejas a bordo. A euforia foi tão grande que alguns ficaram com medo da própria empolgação. Veja a seguir. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Brasil, gol, só Pelé, Maradona cheira, olê, 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 é gol, vamos, pô, olê, Brasil, olê, E se pensarmos em um significado profundo, um brasileiro explica algo importante. O hino não é apenas uma música. Ele representa quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. É a identidade nacional em forma de som. Veja os comentários deste brasileiro. Fala, gente, estamos aqui no estádio assistindo o jogo do Brasil e teve um momento marcante, que é o momento que toca o hino nacional brasileiro. Todo mundo cantando, todos os brasileiros, e isso marca muito a nossa vida, porque nos lembra de onde nós saímos e de quem nós somos, brasileiros. E talvez é isso que falte em muita gente, lembrar quem você é e de onde você veio. Significado e estrutura. O poema é dividido em duas partes e destaca também dois temas principais. A primeira celebra a independência do Brasil, proclamando as belezas naturais do país e a grandeza da nação, e a bravura do povo brasileiro, sem falar de guerras ou algo do tipo, como muitos hinos nacionais de outros países fazem. E a segunda parte fala sobre a paz, o futuro promissor, a pátria como um sonho intenso de amor e esperança, ou seja, ele reflete o que nós brasileiros somos. E agora uma cena leve e divertida. Uma gringa tenta cantar o hino do Brasil. O resultado: mistura de esforço, confusão e muito bom humor. Mas o mais bonito é ver o respeito e a tentativa de conexão com outras culturas. Extremamente inédito. Veja a reação da gringa. Você já viu uma gringa cantando o hino brasileira? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. É isso, né? Vai, Brasil! Agora vamos para a Irlanda. Gringos na Irlanda cantam o hino do Brasil com entusiasmo surpreendente. Sem serem brasileiros, mas sentindo a energia, o ritmo e a emoção da música. Veja este momento inédito dos gringos na Irlanda. Depois de tudo isso, fica a pergunta: o hino do Brasil é apenas um hino nacional? Ou uma das músicas mais emocionantes do mundo? Agora me diz nos comentários, você já sentiu arrepio ao ouvir o hino do Brasil? E é muito bonito, né? Só de lembrar daquela letra, o estádio todo cantando, isso arrepia qualquer um. Bom, a gente trouxe esse tema aqui porque, como eu falei, sou brasileiro e amo o meu país. A gente quis trazer também esse especial aqui, ligando aí com os temas da Copa do Mundo da FIFA. E até o próximo vídeo.